sempre tratando com Deus. No livro dos Salmos encontramos que o povo de Deus do Velho Testamento tratava tudo com Deus. Temos salmos sobre todo tipo de tratativa, tudo levando a Deus. Vamos continuar sendo abençoados no livro de Salmos, hoje focando no Salmo 51. Salmo 51. Mas há o verso que temos destacado do livro de Salmos enquanto atravessamos este livro. Salmo 119, verso 105, vamos ler este verso antes do texto desta noite. Vamos ler juntos Salmo 119 e 105, juntos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aí está o Salmo, sempre apontando a palavra de Deus para toda e qualquer circunstância, todos os caminhos. É lâmpada e é luz. Salmo 51. Arrependimento libertador. Salmo 51, a palavra de Deus que chega ao seu coração nesta noite. Vamos receber a palavra e vamos ser abençoados pela palavra. E ela diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ouvimos a palavra do Senhor. Carl Menninger foi um psiquiatra renomado nos Estados Unidos, faleceu em 1990, foi um autor, estabeleceu a Fundação Menninger e também estabeleceu a grande clínica de psiquiatria chamada Clínica Menninger. Então, um homem da área da psiquiatria, renomado e de grande conhecimento.
E ele escreveu um livro cujo título é o seguinte: O que aconteceu com o pecado? O que aconteceu com o pecado? Isto é, o que foi feito do conceito de pecado? O que estão fazendo com isto? O que aconteceu com o pecado? E aí o subtítulo é Saúde Mental e Saúde Moral. Saúde mental e saúde moral. Eis o livro dele. O que aconteceu com o pecado, saúde mental, saúde moral. No fim do livro, ele explica que ele concluiu que os valores morais, a questão de princípios e segui-los e obedecê-los, os valores morais são essenciais para a psiquiatria. Foi a conclusão dele, depois de todos os seus anos de atuação na área, lidando com tantas pessoas, com tantos problemas. Os valores morais são essenciais para a psiquiatria. E mais, ele diz que o reconhecimento de que o pecado é real oferece ao sofredor uma grande esperança. Essa é a opinião de Karl Menninger depois de todas as suas reflexões de ano e grande atuação na área da psiquiatria. Mas houve um outro homem da área também nos Estados Unidos, chamado Orval Robert Maurer. Orval Robert Maurer foi um psicólogo de renome, professor da Universidade de Illinois, foi presidente da Associação Americana de Psicologia, faleceu em 1982. Mas ele desenvolveu um tipo de terapia, uma proposta de terapia chamada terapia da integridade. Integridade tem tudo a ver com a questão moral, comportamento, ser íntegro. Isto é você ser sempre o mesmo e sempre verdadeiro, ser íntegro. Terapia da integridade. E nesta terapia ele vai encaminhar as pessoas para a confissão. E apontando então que o problema está aí. Que as pessoas têm falhado, têm culpa e precisam confessar. E ele reconhece ou afirma que neurose é culpa por se ter falhado diante de alguém com quem se importa. Neurose é culpa por se ter falhado diante de alguém com quem se importa. Ainda um outro exemplo e um outro nome, Theodore Dalrymple. Na verdade, esse é um pseudônimo, ele é um outro nome, o nome deste homem, mas ele escreve livros com este pseudônimo. E li recentemente o livro dele, cujo título é este: Evasivas Admiráveis. Como a psicologia subverte a moralidade. Evasivas, admiráveis. Como a psicologia subverte a moralidade. Dalrymple, o autor, é um psiquiatra inglês, ele não é americano, é inglês, atua lá na Inglaterra, autor de muitos livros conhecidos, reconhecidos, e tem uma grande atuação em tantas experiências na área da psiquiatria. E a tese do livro dele é que as terapias em voga estão criando evasivas para as pessoas não enfrentarem as questões morais e de princípios. Está minando isto. Então aí estão alguns pensadores na área da psiquiatria, psicologia, lutando com a questão da culpa, do pecado, culpa e pecado, e como é que isso nos afeta. Mas essa questão já está resolvida na palavra de Deus há milênios. Para a palavra de Deus, isso não é um assunto em debate, mas já estabelecido e muito claro. É isso que vemos no Salmo 51, por exemplo. Salmo de quem? Do rei Davi. O rei Davi vive por volta ali, então, de 10 séculos antes de Cristo. Foi o grande rei, serviu ao Senhor, realizou um grande governo, liderou bem o povo de Israel, mas era um homem, era um ser humano, e lamentavelmente caiu numa grande falha numa dada ocasião, caiu no adultério e depois, inclusive, encaminhou uma forma em que levasse à morte
o marido da mulher com Batseba, com quem ele teve um adultério. Mas Davi, depois disto acontecido, ele é, num encontro, confrontado pelo profeta Natã. Nós encontramos essa história no livro de 2 Samuel, nas Escrituras Sagradas, 2 Samuel. E Natã confronta Davi. O que ele tinha feito, a gravidade do que ele fez. E Davi cai em si. Em 2 Samuel 12, 13, a narrativa conclui com ele dizendo: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Nenhum subterfúgio, nenhuma explicação, nenhuma racionalização, nenhuma humanização. Esse é um problema aí do ser humano. Não, eu pequei contra o Senhor. E é indicado na palavra de Deus que esse Salmo 51 Davi escreveu depois desse acontecimento. Quando então ele reflete o quadro em que o seu íntimo, a sua pessoa se encontrava. E aí ele escreve o Salmo 51 que lemos nesta noite. Arrependimento libertador. Esse salmo diz a você nesta noite: liberte-se pelo arrependimento. Arrependimento é a grande libertação. Arrependimento faz aquilo, nos resgata de uma forma que nada mais pode fazer. É verdade das Escrituras, é verdade central do Evangelho de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo, Cristo crucificado, é sobre arrependimento. O cristão tem como marca basilar ele ser alguém que passou pelo arrependimento, resolveu sua questão pelo arrependimento. O cristão não tem por marca basilar que ele é perfeito. E às vezes nos enganamos com isso. Não. A marca do cristão basilar é que ele é alguém arrependido. Não que ele é perfeito. Grande libertação. Liberte-se pelo arrependimento é a mensagem deste salmo nesta noite para o seu coração. Isto se inicia, a liberdade pelo arrependimento se inicia com a misericórdia. É preciso clamar pela misericórdia. Liberte-se do arrependimento, clame pela misericórdia. É o que nós encontramos aqui neste salmo, na sua base. Bem, os problemas são apresentados, o diagnóstico é dado. Davi abre o coração, Davi apresenta a realidade sua como ela é. Ele fala que ele cometeu transgressões, ele fala que ele tem culpa diante de Deus, diz ele no salmo, e ele diz que ele tem pecado. Transgressão, culpa e pecado. Aí está o quadro. Aí está a condição de Davi diante dele mesmo, diante de Deus. Mas o que ele faz? Ele vai tratar com Deus isto. Primeiramente, não é com o outro, nem com a sociedade, nem com o psiquiatra, nem com o psicólogo, com ninguém mais. Ele vai tratar com Deus. Por isso, ele diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus. Assim que ele começa o salmo. A questão é com Deus primeiramente. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Transgressor, culpado, pecador, dirige-se a Deus. Este é o caminho para o clamar pela misericórdia. Tratar com Deus. Mas ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele não propõe que ele vai fazer penitências para compensar o seu pecado. Ele entende que a única esperança para o ser humano na sua condição de culpa, de transgressão, é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Não há outra escapatória. Só a misericórdia. Ele apela confiando não nele, mas confiando na misericórdia de Deus. Ou então o salmo nem pode existir. Se o salmo todo continua e acontece, é sustentado por essa primeira linha. Tem misericórdia de mim,
Ó Deus, eu que tenho sido um transgressor, ele diz, eu tenho misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Misericórdia, amor, compaixão. Misericórdia, amor e compaixão. Isso nos remete ao quê? Ao Evangelho. Deus nos ama até o ponto de Cristo morrer em nosso lugar na cruz, porque temos transgressões, porque temos culpa, porque nós temos falhado diante de Deus, pecado. Cristo foi à cruz. E foi à cruz então porque Deus é um Deus de compaixão, misericórdia e de amor. E Cristo vai lá para tomar sobre si então a nossa culpa. Por isso a misericórdia de Deus é algo real e eficaz. O sacrifício de Cristo aconteceu para todo aquele que clama por misericórdia. Não clama por justiça própria, não se justifica, mas diz, eu sou um transgressor, eu sou um pecador, eu sou um culpado. Ó Deus, tem misericórdia de mim no teu sacrifício em Cristo Jesus. Reconheço que Ele morreu a minha morte, pagou a minha culpa, por Ele, Senhor, me perdoa. Liberte-se pelo arrependimento. Clame por misericórdia e confesse honestamente. A confissão honesta. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. No verso 4 ele diz, contra ti eu pequei. Eu fiz o que tu reprovas. Ó Deus, você sabe como é meu pai, minha mãe, sabe como é que é a situação, como me trataram, então por isso eu tenho essas questões comigo. Não, eu fiz, eu pequei. Ele confessa honestamente. Ele também não tenta pintar a coisa como se não fosse desta forma. Verso 5, sei que sou pecador desde que nasci. E aqui ele está reconhecendo uma doutrina bíblica, doutrina cristã, de que todo ser humano nasce pecador. O pecado de Adão está na raça humana. Não há nenhum justo, diz a palavra de Deus. Não há nenhum justo diante de Deus. É preciso então reconhecer a condição, isto é confessar honestamente, reconhecer a condição, meu pecado me persegue. E ele vai falar inclusive que a alegria está ausente nele por causa do pecado. Meu pecado me persegue. E a responsabilidade é assumida sem racionalizar. Oh Senhor, a situação foi difícil, sabe como é que é? Não, sem racionalizar. Sem fazer transferência, porque a outra, eu pequei, diz ele, eu pequei, confessa honestamente. E a questão, ele entende, é com Deus, contra ti pequei. Ele pecou contra dois seres humanos pelo menos, contra a mulher, contra o marido. Mas a questão do pecado tem a ver sim com o próximo, sim. Mas primeiro de tudo e antes de tudo é contra Deus. E depois que resolvemos com Deus, nós resolvemos com o próximo. Contra ti pequei. Eu fiz o que tu reprovas. A questão toda com Deus. Essa confissão honesta. Para se libertar pelo arrependimento, é preciso esse clamor na misericórdia, é preciso essa confissão honesta. E mais, continuando nessa libertação, através do arrependimento, busque realmente o arrependimento e entender o que é o arrependimento. Que tal, para compensar o pecado, oferecer algo, fazendo uma compensação? Nos tempos de Davi haviam sacrifícios de animais pelo pecado, e ele vai dizer, não te deleitas em sacrifício. Atos litúrgicos, compensações morais não resolvem o nosso problema. O que resolve é o arrependimento. Qualquer ato moral da minha parte não vai compensar o meu pecado. Qualquer ato religioso meu não vai compensar o meu pecado. Deus quer o arrependimento. Agora lembrando que confissão sem arrependimento é insuficiente, não traz libertação. Confissão sem arrependimento é insuficiente, não traz libertação.
E não vamos confundir, lembrando o que eu já disse domingo, não vamos confundir remorso com arrependimento. As pessoas sentem remorso. É muito comum as pessoas sentirem remorso. E geralmente o remorso tem a ver com a pessoa ser descoberta, apanhada no erro. Vem uma tristeza, ela se lamenta. Arrependimento não é isso, arrependimento é muito mais profundo. Arrependimento envolve um espírito quebrantado, ele fala aqui, um espírito quebrantado. E um coração, um espírito contrito é necessário. Os sacrifícios que agradam a Deus, diz o verso 17, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É preciso buscar então verdadeiro arrependimento. Essa é a hora da virada. Toda vez que nós vamos ao Cristo crucificado, e quando nós fomos ao Cristo crucificado, na nossa conversão, foi uma hora de arrependimento. Porque lá nós morremos para a vida de acordo com o mundo e as nossas vontades. Cristo morreu a nossa morte, pela fé morremos com Ele. E lá saímos para viver com Cristo ressurreto como Senhor das nossas vidas e fazermos a vontade dEle. É uma meia volta completa, é aquela volta diametral dos 180 graus, indo numa direção, faz o retorno, volta completamente para outra direção. Esse é o arrependimento. E aí é que está o caminho da libertação. Liberte-se pelo arrependimento, clame por misericórdia, confesse honestamente, busque o arrependimento. E mais, deseje então a restauração. O verdadeiro arrependimento quer transformação. O verdadeiro arrependimento quer transformação. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria. Cria em mim, ó Deus, diz ele no verso 10, um coração puro. Muda tudo. Muda tudo. Quero uma restauração. Não é só receber um carimbo, você foi perdoado por essa questão, tudo bem. Não, eu quero mais. Eu quero sair mudado para não fazer mais, não ser mais assim. Eu quero um impacto que transforma. O verdadeiro arrependimento, então, quer o quê? Transformação e rompimento. Vamos lembrar que restauração não é ajeitar-se diante dos homens. Restauração é se acertar com Deus, é se reconciliar com Deus. É isso que Davi está buscando. Tudo em ordem com Deus, restaurado com Deus, mudado. A libertação. Liberte-se pelo arrependimento. Renove-se para servir. E aí temos a libertação do arrependimento chegando ao seu último impacto. Nos torna pessoas que querem servir a Deus nos seus caminhos. Somos pessoas que querem fazer a vontade de Deus. O arrependimento nos leva a essa experiência. Através do clamor pela misericórdia, do confessar honestamente, do buscar arrependimento, do desejar restauração, transformação. E aí então, quero viver para servir ao Senhor nos meus caminhos. O arrependimento é algo que produz o quê? Gratidão. Arrependimento produz uma vida de servir a Deus. Arrependimento produz proclamação, adoração. Veja aqui no Salmo, no verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Aí está Davi, então, libertado pelo arrependimento e restaurado, e agora renovado para servir, isto é, eu que pequei, agora restaurado, liberto pelo arrependimento, vou ser um canal de edificação para outros, para os que estão à minha volta. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E ele diz mais, a minha língua aclamará a tua justiça. A minha língua vai falar da justiça que podemos encontrar em ti, a retidão que há somente no Senhor. No verso 15 ele diz, e a minha boca anunciará o teu louvor. A boca dele
estará empregada e consagrada para aquilo que louva e engrandece ao Senhor. Aí está o arrependimento libertador chegando a este ponto. Ele produz gratidão, ele produz serviço, nos leva a servir ao Senhor, proclamação em nossas vidas, aclamação, adoração em nossas vidas. O arrependimento é verdadeiramente libertador. O coração humano é devedor. E o ser humano sofre muito. Eu citei no começo o renomado psiquiatra, Dr. Menninger, e ele disse uma vez, ele entendia que pelo menos 70% dos pacientes nas suas clínicas teriam alta no dia seguinte, se elas entendessem a necessidade da confissão e buscassem confessar. Seriam libertos das suas inquietações, atribulações. A culpa presente é clara, mas muitas vezes nós sublimamos. E o sublimar da culpa não quer dizer que a culpa foi embora, foi removida. Quer dizer que ela está subjacente. E ali ela se agita de forma subjacente e brota em cima coisas esquisitas e estranhas em nós, por causa da culpa. Ela precisa ser resolvida na raiz, como Davi confessou, pôs de coração aberto diante de Deus o que é, não deu explicação, não deu nomes diferentes para o pecado e para a culpa, mas falou o que era, como é, trouxe à tona para tratar diante de Deus. Mas maravilhoso é o dia quando então chega o arrependimento e com ele chega a libertação. E como ele coloca no final, há um renovar e uma nova vida para servir ao Senhor, livre, totalmente livre pela compaixão, misericórdia de Deus em Cristo. Não mais a culpa, diz o nosso cântico, não mais a dor, a liberdade. E ele fala no Salmo 2 ou 3 vezes sobre a alegria, a volta da alegria com o Senhor aos corações. É maravilhoso se acertar com Deus e viver na liberdade. Versos 1 e 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Oremos. Ouvindo a tua palavra, chegamos à tua presença, Senhor, conscientes da nossa carência da tua compaixão, da tua graça em Cristo, do perdão que só o Senhor pode nos dar. Ó Deus, desesperadamente precisamos do perdão, purificação, da libertação. Assim como o teu servo Davi, em nossas vidas, Senhor, possamos encontrar o arrependimento e podermos viver na tua liberdade. Renovar diante do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui nesta noite. E o Senhor sabe da necessidade. Visita com a tua palavra. Faz algo novo, Senhor. Traz libertação, arrependimento, transformação, restauração. Uma vida de serviço diante do Senhor, cheio da tua alegria. Nossa oração em Cristo. Amém.